Ok, gente, então vamos dar início à nossa reunião semanal do Quinta Potência, hoje, 14 de outubro de 2021. Eu tenho o prazer de receber o Leonardo falando sobre os aspectos da sexualidade no homem fértil. E a moderação vai ser feita pelo Gerson Lopes. Ô Gerson, fala um pouquinho desse tema. Primeiro, agradecer o convite, Henrique, e é um prazer muito grande poder ouvir e moderar o Leonardo, né, sobre um tema que eu acho que o urologista ele precisaria realmente se instrumentalizar, que é mais do que a questão só técnica na reprodução humana, ele entender e buscar realmente ajuda na questão da sexualidade também, porque eu falo que nesse binômio sexualidade e infertilidade há muita complexidade, a gente vai ter tempo para discutir isso nos casos, eu posso lembrar de muitos casos para a gente conversar aqui, e é bidirecional. A sexualidade ela pode ser tanto causa de infertilidade, como ela pode ter disfunção como consequência à infertilidade. E aí nós vamos conversar, eu acho que é muito interessante, se você ficar atento, você vai perceber que todo homem infértil, ele vive uma crise. Que essa crise pode ser maior ou menor, dependendo da história dele como pessoa, se ele soube lidar com aqueles momentos de perdas lá atrás, se ele soube lidar, como é que foi o primeiro emprego, primeiro no casamento. Então, tem que ver a história pessoal, tem que ver a história relacional, como que é o casal, tem que ver a condição social dele, se ele é de uma família árabe, onde a pressão por filhos é muito grande, onde a família é numerosa e só ele tem esse problema, isso vai ser maior a crise vai ser maior, e tem que ver a questão do médico no diagnóstico e no tratamento. Como que ele dá o diagnóstico para aquele homem que tem infertilidade, como que ele sugere o tratamento. Então, isso vai sempre existir, a crise vai sempre existir, e dependendo do urologista no atendimento deste homem com problema, ele pode ajudar ou dificultar essa abordagem da infertilidade. Só para fechar, diria o seguinte: a infertilidade, infelizmente, transforma o sexo de prazer para o sexo de ter bebê. Eu falo que as pessoas deixam de viver o prazer e passam a viver um trabalho, que é fazer o bebê. E isso, sem dúvida, dá um impacto muito grande. Eu acho que seriam essas considerações iniciais, e eu acho que é o urologista que propõe trabalhar a infertilidade, que entende essas questões da sexualidade, ou que traz alguém da sexologia, alguém da psicologia, para ajudá-lo, com certeza ele terá muito mais aderência do paciente no tratamento. Maravilha. Leonardo, melhorou o som? Melhorou um pouco, sim. Agora você fechou o microfone e ficou ótimo. Eu vou fechar o microfone de quem não estiver falando. Tá perfeito. Então, Leonardo, você está com a palavra. Vamos lá, querido. Imagina, queria de novo mais uma vez agradecer, né? Quando o Henrique pediu para eu conversar com vocês a respeito de um tema, eu estava preparando essa aula justamente para o Congresso da SLANX, e a gente achou por bem trazer esse tema aqui para discutir com o pessoal, né? Um grupo que já, apesar de distante, a gente já vai se tornando amigos quase que virtuais, né? Então, Fonseca está aí, o Rodrigo, o Gustavo, o pessoal que às vezes a gente não encontra no dia a dia, a gente já se tornou amigo virtual aí, de uma certa maneira. E quando o Henrique falou que era o Gerson que ia moderar, quase que eu abri mão de dar aula e falei, vamos escutar o Gerson falar, pelo amor de Deus, né? A gente vai aprender muito mais escutando a experiência do Gerson. Quase que eu sugeri a mesma coisa. Mas vamos tentar trazer alguma bagagem para, de repente, alguém que não esteja acostumado, né, a lidar com paciente de infertilidade. Acho que, como o Gerson comentou, o urologista que se propõe a tratar a infertilidade tem que entender esse cenário do impacto na sexualidade e vice-versa, também entender que a sexualidade, como o Gerson falou, é um canal também, um binômio de duas vias para dar um prejuízo na sexualidade desse casal, desse indivíduo, enfim, dessa parceria. Eu vou compartilhar minha aula aqui com vocês
e vamos dar início. Na verdade, então, como eu disse, né, eu preparei essa aula para apresentar no congresso deste ano, da SLANS, não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao tema. Para começar, né, então, nós que nos propomos a tratar infertilidade, a gente tem que entender que a infertilidade tem uma definição, né, pela Organização Mundial de Saúde, que é a incapacidade de um casal com vida sexual ativa e sem uso de nenhum tipo de método anticonceptivo, né, métodos anticoncepcionais, obter uma gravidez espontânea nesse período de 1 ano, né? Então, a gente até hoje assume que se a parceira tiver mais de 35 anos, esse período pode ser reduzido para 6 meses, visto que o principal fator relacionado à infertilidade é a idade da mulher, a idade da parceira. Então, isso é um cenário também que a gente tem que entender, porque isso é um outro fator de viés nessa hora da análise, né? Então, essa idade da parceira é o fator principal da infertilidade. Cerca de 15% da população mundial vai passar por um período de diagnóstico de infertilidade, né? Mas, de novo, apesar do fator principal ser a idade da parceira, a gente tem 50% das vezes onde existe algum fator masculino associado e até 20% das vezes onde o fator masculino é o único fator associado à infertilidade. Então, mais uma vez, um cenário muito importante onde o urologista deve atuar e deve interferir de uma maneira geral. Hoje a gente usa um termo que a gente chama de casal tentante, né? Então, o que é esse casal tentante? É o casal que está tentando engravidar. E esse casal passa por diversas pressões, como o Gerson antecipou aí para a gente, né? Ele é um casal que passa por uma pressão biológica, né? Então, como a gente disse aqui, primeiro da questão biológica do período fértil, imaginar que esse casal vai começar a se programar para ter relação sexual nesse período fértil, que por vezes é 5 dias, por vezes é 7 dias, nos ciclos irregulares, onde é a maioria das pessoas, isso ainda é mais difícil ainda de se controlar, né? E a questão da pressão biológica da idade da mulher. As mulheres convivem com este fardo, digamos assim, de que elas, conforme envelhecem, existe uma dificuldade maior de gravidez, conforme envelhecem, existem riscos inerentes à gravidez numa idade avançada, existe hoje toda uma programação relacionada, inclusive, a congelamento de ovos, que eles chamam de preservação social da gravidez. Então, são pressões biológicas que são vividas pela parceira. Além disso, uma pressão social, né? Mas é uma pressão social falsa, que eu costumo dizer, porque se a gente dizer qual é a chance de gravidez a cada ciclo ovulatório na população mundial, é menos de 25%, né? E nem sempre todo mundo que engravida no primeiro ano de tentativa. Ainda se esperar passar 2 anos, 3 anos, ainda tem uma população que vai diminuir esse diagnóstico de infertilidade, mas essas pressões biológicas e social é que elas acabam trazendo esse diagnóstico de infertilidade. Tanto é a pressão social que se parece muito fácil engravidar, porque o impacto social também é grande. Quem tem filho muito novo, quem tem filho muito velho, quem tem gêmeos e não tem dinheiro para sustentar uma família, quem tem filho de parceiro que não era um parceiro, digamos assim, socialmente aceitável, né, fruto de uma relação extraconjugal. Então, o impacto social de uma gestação é importante nesse sentido também. Mas, nesse cenário de casal tentante, o que acontece é que o fator masculino acaba sendo subavaliado. Por que ele acaba sendo subavaliado? Porque, nesse cenário, hoje, a gente tem a fertilização in vitro com injeção intracitoplasmática, que de 40 anos para cá que existe a fertilização in vitro, e de 15 anos para cá, onde a ICSI foi mais popularizada mundialmente, digamos assim, se tem uma falsa impressão de que a ICSI resolve o problema de todo mundo, quando também não é verdade. A ICSI consegue aí trazer um melhor resultado quando existe um fator masculino de no máximo 30% de chance de gravidez e nascido vivo. De novo, tornando aí mais importante a gente conseguir identificar um fator masculino e, se possível, esse fator masculino ser tratado. E quando a gente fala de sexualidade, aqui, de novo, uma definição da Organização Mundial de Saúde, mas a gente tem diversas outras quesitos que a gente pode embutir na definição de sexualidade.
a gente fala que a sexualidade é aspecto central do ser humano durante toda a sua vida, que não abrange só o sexo, né? A gente estava num bate-papo aqui, numa resenha antes de começar a aula, envolve também questões em relação às próprias identidades e os papéis de gênero, envolve a orientação sexual, o erotismo, prazer, mas no fim das contas também a questão da reprodução. Então, se a gente junta saúde e sexualidade, mais uma vez, de definição aí, tem alguém com o microfone aberto, pronto. Mais uma vez, um padrão definido pela Organização Mundial de Saúde, né? O estado de bem-estar físico completo, mental e social é a definição de saúde, não apenas a ausência de doença. Então, mais uma vez, a sexualidade entra aqui como importante fator relacionado à saúde. E o que a gente bateu na tecla já desde o começo, não só é uma via dupla em sexualidade e infertilidade, mas é uma via dupla da gente entender que nós, urologistas, também tratamos de dois indivíduos, e isso vai ficar mais claro no final, quando a gente discutir, quando a gente está falando de infertilidade e desordem sexual. Nunca a gente vai conseguir separar e tratar individualmente um homem infértil, né, um indivíduo infértil, de que, na verdade, a gente está tratando uma parceria infértil. E aonde começa essa relação sexualidade e reprodução? Já começa, inclusive, nos próprios medos relacionados ao sexo, né? Então, esse estudo grande aqui do grupo da professora Carmita, lá do ProSex, do HC, feito em 2004, numa pesquisa com a população brasileira, perguntou quais eram os medos relacionados ao sexo. E entre eles estava justamente o medo de engravidar, né? Tanto entre homens quanto mulheres, não só as queixas sexuais propriamente ditas, como não satisfazer o parceiro ou não conseguir ejacular, estavam envolvidos aí a questão do medo de engravidar. E isso parece verdade, parece ter bastante relação, de novo trazendo aqui uma publicação brasileira, né, o primeiro autor, do Eduardo Berteiro, nosso colega urologista, numa revista também brasileira, que eles avaliaram os índices de função erétil nos pacientes que foram submetidos à vasectomia. E eles conseguiram identificar que, após a realização da cirurgia de vasectomia, ou seja, onde o risco de engravidar já era nulo, houve uma melhora dos índices do IEF, né, aí quase em 80% dos casos, né, principalmente nos domínios de desejo e de satisfação sexual. Então, vejam que alguma relação realmente ao medo de engravidar parece que faz, inclusive, uma melhora dos índices de satisfação sexual em relação à vasectomia. E, de novo, se a gente somar o que mais interfere em relação à sexualidade e reprodução, propriamente dito, sem entrar ainda no detalhe da infertilidade, nós vamos ver que a ansiedade e o sexo com programação, nesse mesmo estudo da professora Carmita, também eram situações que interferiam negativamente no desempenho sexual. Pois bem, pacientes que estão naquela situação de casal tentante que eu falei para vocês, né, onde tem uma programação para fazer relação sexual no período fértil, onde estão ansiosos para saber se eles vão ser um casal que vai ter uma fertilidade adequada ou não, eles estão nesse cenário aqui que vão ter negativamente uma interferência no desempenho sexual como um todo. Isso está na literatura, né? Isso não é só numa pesquisa populacional, então esse trabalho aqui do grupo coreano, veja que ele tem aí mais ou menos 236 pacientes, eles fizeram uma escala visual aí em relação a ter relação sexual no período fértil, quanto isso trazia algum grau de estresse para o indivíduo do sexo masculino. Então, essa escala visual está aqui, né, de 0 a 10, e conforme esse paciente tinha relação sexual no período fértil, houve um aumento de 46% em relação a estresse no período fértil em relação a ter relação sexual, e vejam que esses indivíduos eram todos indivíduos com espermograma normal, ou seja, não tinham o fator masculino para a infertilidade, eles estavam sendo avaliados por infertilidade, e um dos fatores causais aqui talvez seja esse período de relação sexual no período fértil, que ocasionou aí um aumento de 46% de estresse nesses pacientes. E quais são os fatores masculinos que a gente vai investigar na infertilidade? Entre eles também existem fatores que já interferem na sexualidade como um todo. Então, já existem fatores sexuais propriamente ditos, né? Então, a própria disfunção erétil, desordens de ejaculação, mas o hipogonadismo, que também vai, de uma certa maneira, ocasionar em distúrbios sexuais, e doenças sistêmicas que também
por si só podem trazer distúrbios sexuais, como diabetes mellitus, síndrome metabólica. E, de novo, trazendo o assunto que a gente estava conversando previamente ao início da aula, os fatores psicológicos talvez sejam os mais importantes, né? Então, os casais tentantes, como a gente falou, chegam a apresentar sintomas psicopatológicos da ordem de até 60%, entre eles aí associado à ansiedade, associado a quadros clínicos de depressão que necessitam, às vezes, ser tratados medicamentosamente. E existem casais que comparam essas vivências da infertilidade a perdas muito grandes e a situações de doença muito grande, como ao diagnóstico de um câncer, né? Eu visto essa questão da pressão toda biológica e social que eles acabam passando. E a gente já sabe também de estudo científico que a desordem sexual masculina, por si só, já causa um impacto na qualidade de vida. Então, tanto ejaculação precoce como disfunção erétil, baixa de desejo, já são fatores que interferem na felicidade geral, na satisfação física e na satisfação emocional desses pacientes, somado a essa interferência na questão psicológica da infertilidade. Quais são esses fatores psicológicos que esses pacientes acabam ultrapassando, né, ou vivenciando? Então, estresse, raiva, depressão, situações de isolamento, a gente pode discutir aí de novo, como o Gerson falou, alguns casos, né, para a gente poder ter situações mais de vivência, né, como a gente tem discutido, estigmas em relação à potência, né, os homens costumam ser muito estigmatizados, se ele é infértil, ele também pode ser impotente, e isso traz transtornos psicológicos sem dúvida nenhuma. Que fatores pioram isso? Fatores como a idade, tanto para a mulher quanto para o homem, então conforme a idade passa, são fatores de piora para esses estressores psicológicos, e o tempo de infertilidade. Quanto mais tempo esse casal, essa parceria passa de infertilidade, esses fatores pioram. E os fatores protetores acabam sendo os que a gente tem que trabalhar também num acompanhamento médico, quer seja numa situação de infertilidade ou disfunção sexual. A resiliência, né, é muito importante para esse casal, essa sensação desse controle individual e não na questão da pressão de grupo, né, pressão social que a gente vive, e a possibilidade da capacidade de adaptação, visto que a gente tem chances de tratamento não só com as fertilizações, mas também eventualmente com adoção, útero de substituição e diversas outras alternativas de tratamento. E nesses últimos 2 anos, esse cenário ainda piorou, né, visto a pandemia. A pandemia trouxe mais situações de estresse, mais situações de isolamento, mais pior em relação a risco ou chance de tratamento. Muitos tratamentos foram interrompidos nesse período. A gente viu aí diversas situações relacionadas à sexualidade que também foram pioradas por conta da pandemia. O fator masculino também piorou com a pandemia, né? Então, a Covid-19 trouxe aí não só alterações estruturais, como esse trabalho aqui que a gente tem, a visualização do vírus ainda no corpo cavernoso e também no tecido testicular, mas trouxe sintomas que potencializam tanto a infertilidade quanto as disfunções sexuais, como orquite, priapismo, dor peniana e diminuição das células de Leydig com consequente déficit de testosterona, né, além das alterações seminais. E a gente sabe também, de novo aqui, que fator de risco associado à disfunção erétil e infertilidade, eles são combinados, eles são iguais, eles são quase idênticos. Mas tanto disfunção erétil quanto infertilidade também podem ser considerados uma primeira manifestação de doenças sistêmicas graves, né? Então, porque os fatores de risco são os mesmos. Então, em geral, pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, vão gerar estresse oxidativo, que vai levar à lesão endotelial, assim como também a fisiopatologia da COVID, e o fator de risco preponderante também para doenças sistêmicas graves, como infarto agudo do miocárdio, AVC e doença arterial periférica. Essa associação de infertilidade e disfunção sexual, então, ela já fica clara que ela existe. E ela existe também em relação à parte feminina, não só em relação à parte masculina, né? Aqui, destrinchando um pouco em relação à parte masculina, se a gente associar aqui a disfunção erétil ao baixo desejo, já são ambas situações de tanto infertilidade quanto disfunção sexual, mas, em geral, às vezes até próprios aspectos físicos, como uma hipospádia, por exemplo, ou uma varicocele, pode trazer a infertilidade, mas, eventualmente, distúrbios da sexualidade.
De novo, para a gente trazer literatura, para tentar trazer depois argumentos para a gente discutir no final. Esse trabalho aqui avaliou 244 homens inférteis e viu que 1 em cada 6 indivíduos tinham alguma queixa de disfunção sexual. 18% com disfunção erétil, 15% com ejaculação precoce. Ou seja, já traz um alerta o quanto esses pacientes do sexo masculino são marginalmente avaliados, porque ele chega com a queixa da infertilidade e, às vezes, se a gente tratasse uma disfunção erétil, se a gente tratasse essa ejaculação precoce, eventualmente a gente poderia estar tratando essa situação de infertilidade. Nessa corte aqui chinesa muito grande, onde ele compara pacientes inférteis e férteis, veja que eles avaliaram aqui em relação à ejaculação precoce, então os pacientes inférteis têm o maior índice de ejaculação precoce comparado à população fértil, eles têm maiores queixas relacionadas à função sexual com índices de EF piores, e eles também têm aí índices relacionados à depressão e ansiedade, scores muito maiores comparados à população fértil. Então, isso é uma relação quase de causa e efeito aí, de novo, como o Gerson falou, um binômio que a gente não consegue separar, e naquela história do ovo e da galinha, a gente também não consegue dizer quem vem primeiro e quem vem depois. Olha de novo a importância em relação à sexualidade e fertilidade, né? Aqui mais de 1.200 pacientes avaliados, querendo avaliar a frequência de relação sexual e os fatores relacionados a isso em pacientes com diagnóstico de infertilidade. Então, esses pacientes com infertilidade relataram a frequência de relações sexuais mensais, né? Então, aqui está a distribuição total desse grupo de pacientes. A média dessa frequência sexual de casais com infertilidade é similar aos casais com a mesma idade, mas ainda assim, 25% dos casais inférteis têm média inferior a 5 vezes por mês. Como pode, então, esse número tão expressivo, né, de um casal que está tentando ter filhos, ter relações sexuais num número tão inferior? Então, fatores como idade, como eu disse previamente, disfunção erétil, a própria diminuição da libido e o tempo de infertilidade fizeram com que esse grupo de casais tivesse menos relações sexuais na frequência mensal, e numa análise multivariada, como fator preditivo negativo, a idade do homem e a presença de disfunção erétil, como era de se esperar, foram impactos aí maiores relacionados à diminuição da frequência de relação sexual. De novo, mostrando a importância de a gente fazer esse diagnóstico, eventualmente até para aumentar a chance de gravidez. Relacionando de novo a infertilidade com frequência sexual. A gente sabe que o período de abstinência sexual tem uma influência negativa ou positiva, né, aí dependendo do tempo de abstinência, em relação à qualidade dos espermatozoides. Então, nesse trabalho aqui também do grupo brasileiro do Sul, lá do Fábio Pascoalotto, eles mostraram para a gente que os pacientes que têm um período de abstinência menor, eles têm uma melhor qualidade, né? Não só concentração, mas também melhor qualidade em relação à motilidade dos espermatozoides, dizendo para a gente que se esse paciente fica num período muito tempo sem ejaculação, ele vai ter uma chance pior de gravidez, ou seja, provavelmente isso também tem uma influência nas questões do diagnóstico de fertilidade. E aqui a gente tem a pergunta no trabalho justamente do que o Gerson falou na introdução dele, né? Será que essa população, então, está deixando de ter o sexo por prazer, né? O sexo recreativo, digamos assim, para ser um sexo procriativo, só para se procriar? Então, aqui eles fizeram uma análise de casais que estavam com diagnóstico de infertilidade inicial, casais com infertilidade já em tratamento e os casais do controle fértil, né? Então, vocês vejam que os casais que estavam no início da investigação de infertilidade tinham piores índices de EF, tanto na população masculina quanto na população feminina. Ou seja, nos pacientes que já estavam em tratamento, onde já não tinha mais uma preocupação que a relação sexual tinha que ser algo para procriar, comparado inclusive aos controles férteis, que eram índices ainda melhores, nós vemos que os casais que estavam ainda passando pela aquela fase ruim entre o diagnóstico e início de tratamento da infertilidade eram os que tinham piores relações sexuais, tanto da parte da função masculina quanto da feminina. E a conclusão, inclusive, desse trabalho é que esse estresse, né, gerado pela questão da infertilidade não só afeta homens e mulheres, mas um afeta o outro. Então, a disfunção sexual masculina acaba afetando a função sexual feminina e vice-versa. Mas aqui
aqui a gente vê um paradoxo, e de novo a questão da gente avaliar marginalmente esses pacientes. Como eu falei, a Covid-19 trouxe dificuldades, tanto para tratamento, né, para inícios de tratamento. Aqui no Brasil foi proibido por bastante tempo para algum tipo de tratamento de reprodução assistida. Então, teve um grupo de pacientes que acabou ficando com diagnóstico de infertilidade e sem tratamento. Então, esse grupo foi para casa. O que aconteceu com esse grupo? Então, teve aqui um estudo aqui publicado aqui recentemente, aqui em janeiro de 2021, que avaliou esses pacientes que foram para casa. Eles tinham diagnóstico de infertilidade, mas não puderam ser tratados, então foram aguardar em casa. Desses pacientes, então aqui a gente tem uma corte aqui de 420 pacientes, 35 pacientes engravidaram. Então, de novo, mostrando para a gente que se esperasse um pouco mais, seriam pacientes que teriam uma gravidez se não tivessem tido ainda o tratamento de reprodução assistida. E qual foi o fator aqui principal relacionado a essa chance de gravidez? O aumento do número de relações sexuais. Então, o grupo que foi para casa e aumentou a frequência de relação sexual teve uma maior chance de gravidez, e a gente está falando aqui de uma corte que tinha diagnóstico de infertilidade. Então, de novo, mostrando para a gente que a gente está avaliando marginalmente a questão da sexualidade, está rotulando esse casal infértil já como uma infertilidade, às vezes até sem causa aparente, quando na verdade a gente poderia investigar um pouco melhor como anda a qualidade sexual desses pacientes. E o que a gente acaba tentando, já para o final aqui da nossa discussão teórica, para depois a gente poder discutir de uma ordem prática e até para poder melhorar aí a nossa discussão, alguns casos que o pessoal possa trazer para a gente discutir, a pergunta que a gente quer fazer é se existe algum parâmetro masculino que possa realmente afetar a sexualidade desses casais, né? Então, de novo, um trabalho que comparou tanto função sexual masculina como função sexual feminina nos casais inférteis. A idade do homem teve relevância para essa questão de função sexual alterada. Então, de novo, talvez aqui eu levanto a questão dessa imagem da masculinidade, né? O quanto que o paciente do sexo masculino começa a entender que a infertilidade está associada à impotência e o quanto isso prejudica ele ou não, e o passar da idade isso pode trazer mais consequências. Aqui o índice de testosterona no homem, né, teve uma relevância na questão da função sexual feminina, então, de novo, mostrando que a baixa questão hormonal, que pode trazer um hipogonadismo eventualmente sintomático, trouxe uma consequência na questão da função sexual feminina, então, de novo, mostrando que um afeta a relação sexual do outro. Mas, de uma maneira geral, os pacientes que tinham maiores alterações, tanto em relação à quantidade quanto em relação à qualidade do espermatozoide, também tiveram significativamente uma piora nas funções sexuais, tanto no grupo masculino quanto no grupo feminino, mostrando, então, que o diagnóstico e a gravidade do diagnóstico de infertilidade também trouxe alguma consequência em relação à função sexual e talvez piorando aí qualquer chance de gravidez para esse casal. E eles concluem, então, de novo, a importância de se avaliar o casal e o quanto tanto a correlação da função sexual masculina se correlaciona com a função sexual feminina. E a gente traz um outro agravante, um outro estressante, digamos assim, que é a questão de que esses casais inférteis vão ser tratados de alguma maneira por algum método de reprodução assistida, independente se seja coito programado, se seja inseminação intrauterina, se seja fertilização in vitro, ou o mais caro de todos, vai ter um custo agregado a isso, né? E para esses casais onde a gente não tem um diagnóstico aparente, que são 30% da população infértil, nós vamos levar esse casal para um tratamento com ICSI, que é o mais caro de todos. Então, nós vamos trazer mais um estressante para esse casal, que é a questão financeira, para a gente poder discutir no final quais são as consequências disso. Então, como mensagens finais dessa aula, que demorou aí um pouquinho de tempo, mas eu acho que a discussão depois vai ser enriquecedora. As mensagens finais dessa aula são o quê? Que é importante investigar essa disfunção sexual masculina nos casos de infertilidade conjugal. De novo, não deixar marginalizada a investigação ou subdiagnosticada as questões sexuais masculinas, né? A questão da infertilidade e desordens sexuais são possíveis causas de impacto importante na qualidade de vida.
principalmente pela associação a estresse, ansiedade, depressão, talvez os grandes males do mundo atual, do mundo moderno, junto com a obesidade. Pode gerar conflitos, né, entre os parceiros, independente se sejam questões pessoais, se sejam questões relacionadas à parte financeira, e um potencial trauma psicológico. Lembrar da associação ou do fator de risco a outras doenças sistêmicas graves, né? Então, aí, como exemplo, o infarto agudo do miocárdio. E, de novo, os agravantes da situação econômica. Situação econômica hoje também, que a gente não vê um cenário muito positivo, né? Inflação aumentando, custos aumentando, dólar aumentando. E a questão social, por exemplo, da pandemia que a gente vive, que ainda bem nós estamos pensando aqui já em melhores situações, eventualmente encontros presenciais, mas ainda é bastante presente entre a gente. Então, esse aqui era um pouquinho do cenário científico, né, para a gente trazer para vocês aqui para a discussão. Agradecer de novo aí o convite do Henrique e pedir aí uma opinião do Gerson para a gente poder começar a debater. Obrigado. Gerson, está no mudo. Primeiro, eu quero dizer que eu passo a ser um fã de você também. O Cairoli colocou aí que é um fã, o Henrique falou que é o 2, eu sou o terceiro, então. Você foi completo, você foi perfeito. Eu acho que você pegou todas as nuances possíveis, né, que pode envolver. Eu só levantaria, assim, você deixou também claro o que é sexualidade, mas para ficar fácil, eu brinco que sexo é função e sexualidade é questão ligada a afeto, emoção, comunicação e prazer. Então, não tem como um casal infértil não ter afetado, de algum modo, maior ou menor grau, a sua sexualidade. Pode até não afetar a função sexual, mas geralmente afeta, Léo, não sei se você concorda comigo, desculpa eu te chamar de Léo, mas eu já passo a ser afetivo com você. Eu lembro de um artigo que você escreveu para um livro nosso aqui, junto com Sidão, Sidney Glynn e tal, mas aí é o seguinte, eu gosto de colocar que a sexualidade ela é afetada de qualquer maneira. O sexo, às vezes, não. Mas o que acontece no homem brasileiro? Ele, na hora que está focado naquela síndrome do hoje é o dia, não vamos falar, ele tem que transar naquele dia ou naqueles dias, ele começa a apresentar disfunção erétil. A partir da dificuldade erétil, ele começa a ter ansiedade e desempenho. Então, um quadro que é descrito como transitório na literatura, a dificuldade de orgasmo da mulher e a dificuldade de ereção do homem diante de um tratamento de infertilidade ou de uma abordagem de infertilidade, acaba sendo, no brasileiro, permanente, né? Porque ele não sabe lidar com a falha. O brasileiro tem dentro dele um mito que homem não falha. Porque ninguém conta a falha, todo mundo só conta a vantagem, né? Ninguém conta, inclusive os clientes que procuram a gente com falha erétil, não vão contar nunca para os outros que eles estão tendo problema de falha. Então, eu acho que porque o que a gente vê é engraçado. A mulher, normalmente, diante de um quadro de infertilidade, primeiro eu vejo um impacto muito maior quando a causa é masculina, muito maior no homem. Aí ele se sente, ele se culpabiliza, mexe com a questão de virilidade, igual você falou muito bem, e tal. Agora, esses quadros, eu vejo também interessante, a mulher toma mais iniciativa para o sexo, porque o foco é buscar a reprodução, é fazer o bebê, não é ter prazer, e normalmente não tem carícias, e ele aí passa a ter até mais dificuldade de ter ereção, porque não há carícia, o sexo fica muito mecânico. E a segunda fase do ciclo não tem nada. O casal deixa de fazer qualquer coisa, fica na expectativa se vem a menstruação ou não. Mas isso sem entrar nas questões mais complexas de fertilização assistida, de outra forma mais como você falou bem, ICSI, FIV e tal. Ô Gerson, só falando uma questão, que é o seguinte, o homem ele tem dificuldade antes de fecundar a mulher, como foi o tema da aula. Depois que a mulher engravida, muitas vezes ela quer evitar o sexo para preservar a gestação. Depois que o neném nasce, tem um período que a mulher só quer se dedicar à criança, amamentando.
E nesse tempo todo, o homem fica sem relação, só aumentando a sua ansiedade. Quando que ele pode ficar apto a voltar à atividade sexual com saúde? O que a gente vê, inclusive os estudos mostram, Henrique, é que há um aumento de infidelidade masculina quando a mulher está grávida. Desde Master Johnson já mostrava 27% de aumento de, acho que vai ter que desligar o seu sonho, de infidelidade da parte masculina, é um aumento significativo. Agora, pode voltar 60 dias, depende muito como é que foi o parto, mas 30, 40 dias, se for um parto vaginal, eu não gosto de falar normal, eu acho que eles poderiam começar a ter intimidade. Agora, tem homens que querem a gravidez, querem a reprodução, mas no momento que a mulher engravida, ele não consegue ter mais sexo com ela. Se ela abortar espontaneamente, ela perder o filho por um aborto espontâneo, que é muito comum, às vezes 20%, 30% pode ter aborto espontâneo, aí naquele dia, ela chorosa, ele quer sexo. Se ela voltar a engravidar e o filho tem 8 anos, às vezes ele já tem 9 meses mais 8 anos do filho que ela teve sem sexo. Tem homens que têm um conflito muito grande com a reprodução. E eu tenho visto isso mais frequente quando a mulher que pressiona pela gravidez e ele não quer, ele nunca teve vontade nenhuma de ter filho. E a pressão é muito grande do lado dela e tal. Mas é uma situação complexa, eu acho que seria interessante o Léo falar também nesse sentido, mas eu já fui ginecologista, eu não faço ginecologia desde 86, mas a gente libera aí o sexo, dependendo se é parto vaginal ou parto cesariano, 30, 60 dias, dependendo de como foi o parto, se não teve complicações. Mas só para fechar, Henrique, o grande problema não é nem ela só preocupar em amamentar, é que quando ela amamenta exclusivamente, ela tem uma prolactina alta, essa prolactina alta resseca a vagina, diminui a libido dela. Eu brinco que a prolactina é o hormônio da sobrevivência, é como se dissesse a mulher: agora é hora de cuidar da cria para ela sobreviver e nada de fazer sexo. Nós que demos a rasteira na natureza, do ponto de vista biológico, e fazemos sexo por prazer. Todos os animais abaixo da gente fazem sexo apenas para reprodução. Eu acho que é isso aí mesmo, Gerson. E, na verdade, que eu que fico orgulhoso aqui de poder estar entre vocês, né? Cairoli, Henrique, Gerson, são todos referências para a gente aí, mas também a gente tem aqui colegas que estão entre a gente aqui que também estão vindo aí nessa área, que eu queria até ouvir um pouco a opinião, porque o que você falou, Gerson, de Brasil, é uma realidade verdadeira, né? O brasileiro, ele é diferente, não adianta a gente tomar por base só os estudos que a gente vê feitos lá fora. Eu acho que falta, a gente carece de estudos da população brasileira, porque nessa questão realmente psicológica de sexualidade, o brasileiro ele tem um outro tipo de comportamento mesmo. E eu queria ouvir aí o Gustavo, eu vi que está aí, ele também tem uma experiência aí de trabalhar com paciente infértil, também ligado a essa área da sexualidade. O brasileiro, quando a gente vê essa questão, você comentou, Gerson, do homem, quando tem um fator masculino associado, a gente vê o homem muito mais derrubado. A mulher, ela está incomodada em qualquer situação, mas quando é um fator feminino, o fator masculino não está muito bem esclarecido ou estabelecido, ele até vem com uma postura bem de afastamento, assim, de dizer, eu não tem problema nenhum, o problema é com ela, vê aí o que você tem que fazer, e não faz sentido eu estar aqui, e às vezes até por isso que às vezes os colegas acabam marginalizando, e aí eu critico, ainda bem que você falou que você não é ginecologista há mais tempo, se tiver algum ginecologista aqui também não vai te defender muito, eu critico os ginecologistas nessa hora, porque eles não abordam a questão do homem, e essa questão da sexualidade, que eu vejo como eu falei aí, marginalmente avaliado, né? Esse trabalho, quando eu fiz essa aula, eu vi esse trabalho do Covid-19 e me surpreendeu muito, porque um casal que tinha diagnóstico de infertilidade, num cenário de pandemia, onde a gente viu muita gente piorando qualidade sexual, piorando frequência sexual, esses casais aumentaram frequência sexual e acabaram tendo gravidez. Então, é realmente diferente, né? Então, até queria ouvir, o Gustavão já ligou o microfone aí. Gustavão, diga aí o que você acha aí. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Então, acho que é uma questão que realmente vale a pena abordar.
E é mais um motivo para a gente poder sempre investigar o homem quando a gente está diante da infertilidade, né? Quem nunca ouviu aqueles casos, né, de a gente está com infertilidade e aí a gente resolveu ligar um pouco menos para o problema, a gente foi viajar, a gente resolveu se curtir um pouco mais. E quando vê, consegue engravidar, né? É muito legal quando a gente vê essas aulas e começa a questionar todas essas alterações que a gente investiga, né, e tentar correlacionar tudo. Quanta ideia a gente não tem, né? E talvez investigar como é que fica a questão do perfil hormonal, a questão da parte do eixo do cortisol, na infertilidade, na fertilidade, né? Quanta coisa que pode estar acontecendo que a gente pode não estar sabendo, né? E parabéns pela aula, Dr. Gerson, é muito, muito bom tá na presença do senhor também. E parabéns pelo tema, Henrique, sensacional a aula de hoje. E essa questão psicológica, né, assim, não é uma aflição também do urologista geral, né? Nós também estamos aqui entre uma população de urologistas que se propôs a atender sexualidade, que se propôs a atender infertilidade, e a gente já está afeito a ter esse comportamento, esse perfil de como investigar, de como abordar esse paciente. E isso não é também um cenário comum do urologista geral, né? Isso também é um viés que a gente tem que ficar atento, porque esse paciente também é aquele paciente que pinga-pinga, né? Que vai de um urologista para o outro porque não conseguiu resolver o problema dele e ele não sabe muito bem o que ele tem, e não só da parte da sexualidade, quanto da fertilidade, e não deu ouvido para ele. Então, a gente está numa população enviesada que a gente escuta o paciente um pouco mais, que a gente dá atenção a essas questões psicológicas, né? Até a Fernanda está aqui, é uma psicóloga aqui de São Paulo, que inclusive a gente tem alguns pacientes em comum, e a gente já conversou, inclusive, algumas coisas sobre isso, a gente teve até um bate-papo que a gente fez no Instagram aí sobre essa questão do Covid e tudo mais, mas é uma questão que é enviesado, né? Se a gente deveria também ensinar melhor, talvez até outro tema, viu, Henrique? Estou sugerindo aqui para você, depois você procura alguém para falar, essa questão da educação da sexualidade no meio médico, né? O Gerson aí poderia dar essa aula para a gente aí sobre essa questão da sexualidade no meio médico, o médico abordar a sexualidade com o paciente, porque isso é uma falha nossa também, né? Um urologista que trabalha como clínico, né, geral, e ele vai abordar um caso de infertilidade, tendo o diagnóstico, no caso, ele vai talvez atuar mais se for um fator masculino, e se ele não encaminha para um serviço, que não necessariamente ele tem que encaminhar para o serviço, se ele programar relações, aí sim, para mim, igual eu falo para ginecologista, mas eles não escutam da maneira que eu gostaria, é a hora de, naqueles dias, o paciente fazer uso de um facilitador de ereção, de um inibidor de PDE5. Eu, em geral, eu trabalho muito com os psicólogos da minha clínica e tudo, eu falo, nesses casos de homens acima de 60 anos, ou homens que estão em tratamento de infertilidade, essa síndrome do hoje é o dia é terrível, criar, eu brinco, é a hora H. E por mais que o pênis seja um analfabeto, que não sabe nem a E ou U, muito menos abecedário, é nessa hora que o pênis cai. Eu brinco muito, nessa hora cai. Por que cai naquele dia que ele tem que fazer o sexo? Porque ele tem... Eu já vi casos, inclusive, do indivíduo realmente, ele simulava que ele tinha orgasmo, ele não tinha problema de ereção, para fazer um teste de pós-coito, teste Sims-Hune, e aí ele foi obrigado a confessar. Ela, pela ignorância da parceira, durante anos achou que ele tinha orgasmo, que ele ejaculava, mesmo que não saísse nada, para ela não tinha essa coisa. E ele era um ejaculador retardado, que aí eu também gostaria, depois nós vamos comentar, porque a gente fala muito de disfunção erétil, mas tem casos de vaginismo, onde há uma incapacidade da mulher a abrir a vagina, vamos dizer assim, a musculatura externa da vagina fecha, e ele não conseguiria o coito. Eu já atendi disfunção erétil, que eu fui ver, era a mulher vagínica, e aí eu fui entender por que alguns atendem disfunção erétil homem idoso, e vai ver, é a mulher que tem vaginismo. Ela contrai, não é nem vagina ressecada, que já é difícil um pênis de um homem idoso entrar. É vaginismo mesmo, que o exame ginecológico confirma. E ejaculação retardada também. Eu só vi um caso de ejaculação precoce tão intensa
que ele, já casado há algum tempo, ele nunca conseguia penetrar porque ele ejaculava antes de penetrar. E vieram me procurar com a infertilidade. É dito na literatura, mas isso é raro na prática, né? Mas eu acho que você falou bem, eu acho que a gente tem que pensar no aliado. O aliado, para mim, é o remédio. Nessa hora, se você for ginecologista, você tinha que programar. É muito fácil ele falar, ó, nesse período aqui da semana, você vai ter dia sim, dia não, ou pelo menos 2 ou 3 vezes, mas ele esquece do homem, que naquele momento vai se sentir extremamente tenso, que ele tem que fazer o bebê, né? E aí, eu já vi homens, Leonardo, só para fechar aqui, que começou a não ejacular mais. Ele começou a não ter orgasmo mais. Ele não abria a mão do celular na hora da consulta, porque ele falava que ele ganharia 40, 50 mil num zap que chegasse para ele, porque ele mexia com o mercado financeiro. Era um homem que ganhava 40, 50 mil numa ação que ele fizesse lá, mas não conseguia comprar o bebê dele, porque não ia comprar bebê. Aí ele começou a não ejacular, porque ele começando a não ejacular, o que acontecia? Ele não frustrava com a menstruação que vinha. Aí a gente ajudou ele a começar a ejacular. Aí ele criou a disfunção erétil na cabeça dele. Eu vou falhar. Aí a gente entra com medicamento para mostrar que, junto com a terapia, que a gente resolve isso. Aí ele some do consultório. E a última vez eu soube, ele cismou que estava com a dor no joelho e tudo, arrumou um psiquiatra amigo para dar um antidepressivo. Olha para você ver como alguma muleta ele tinha, né, chefe? Isso, falou tudo. Ele tinha que bastante. Então a gente tem que tomar. Eu já tive um paciente do contrário também, né? Dizendo que não só a fertilidade, mas a questão de ter ou não filhos. Eu tive um paciente que ele tinha ejaculação retardada, praticamente quase anejaculação, e o tratamento dele foi ele casar. Porque ele tinha um complexo de que ele tinha nascido de uma relação sexual que não era previsto ali, os pais tiveram que casar com a mãe grávida, e ele ficou com isso na cabeça, e aí ele nunca conseguia chegar a uma ejaculação satisfatória enquanto ele estivesse preocupado que ele ia correr o risco de engravidar alguém ou não. Depois que ele casou, ele começou a ter relação sexual mais assertiva e mais tranquila. Então tem isso, né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário aí também, alguma observação. Fala, Francisco Seca. Mais um amigo virtual aqui. Não, é sempre bom estar aqui, né? Você é um jovem urologista e promissor, né? Porque está sempre estudando, está sempre observando os horizontes, e isso, com certeza, só vai lhe trazer coisas boas no futuro, né? Eu acho que a nossa profissão é extremamente complexa, e essa coisa da sexualidade é uma coisa louca, né? Isso aí seria entender da vida sobre todos os aspectos, porque isso está engajado aí na relação sexual, no carinho, na presença e no respeito do próprio ser humano, etc. Um monte de coisa nesse aspecto, é muito interessante. Mas eu vi um dos seus slides, Leonardo, que me chamou a atenção, e, na verdade, depois eu fiquei pensando, acho que é porque isso é uma população chinesa, e eu vi que a normalidade do volume testicular era 15 centímetros cúbicos. Eu tenho na minha cabeça que um testículo normal tem que ser acima de 20 centímetros cúbicos. Então, aí, durante a sua aula, eu fiquei pensando e achei que fosse isso. Eu estou certo ou errado? É bem possível que sim, né? A variação de normalidade é acima de 14, se a gente for avaliar a literatura científica, para considerar até taxa de recuperação espermática, a gente considera acima de 14 ml, né? Mas provavelmente é isso. Na média, se você, de novo, a gente traz para a população brasileira, que são as velhas críticas de tudo quando a gente fala de fertilidade, né? A análise de normalidade de espermograma, não tem uma população brasileira avaliada, tem só populações europeias, norte da Europa e um pouco dos Estados Unidos. Então, essa normalidade em relação a essa questão, a gente precisaria realmente de um estudo epidemiológico brasileiro bem desenhado para a gente ter a nossa população de considerar o que é normal, né? Isso aí era uma coisa que daria para ser feito até com uma certa facilidade, né? Se juntasse um grupo de nós aqui, a gente ia conseguir um N expressivo, todo mundo mandando fazer um ultrassom, um Doppler, e a gente teria essa informação de adultos normais ou com alguns problemas, né? Isso é uma proposta que a gente pode fazer mais futuramente.
Mas eu tenho uma pergunta muito interessante, porque eu me sinto um pouco... na verdade, esse negócio da Covid me encheu tanto o saco, que eu até tive a Covid. Naquela época eu estudei, né? Depois eu falei, quer saber, não vou estudar mais nada disso, cada um fala um negócio, eu estou fora. Bom, mas uma coisa que eu sempre... Logo quando começou a história da Covid, e eu sei que toda doença aguda, seja ela qual for, baixa a testosterona, isso é clássico, né? E eu falei com uma pessoa que estava na ponta aqui no Hospital Sírio-Libanês, falou, olha, estudem a testosterona, esses caras vão tacar a testosterona, todo mundo baixa. Mas isso no comecinho. Bom, falei por aqui, entrou aqui, saiu por ali. E depois a gente viu que isso é verdadeiro realmente, né? Vários trabalhos mostrando que a testosterona de muitos pacientes decai, etc. Eu queria saber qual é a experiência de vocês com o COVID nessa questão de alteração hormonal e quando que vocês tratam, que vocês se veem seguros para tratar, ou fez o diagnóstico, começa o tratamento, e qual o tratamento que vocês acham que é mais razoável? Testosterona, seja ela qual for a forma, versus clomifeno. Eu acho que isso é uma coisa, para mim, importante de ser conhecida. Eu acho que a gente vivenciou isso aí mesmo na prática, né, Fonseca, porque a gente viu esses pacientes aparecendo no consultório, né? Não só a literatura mostrou isso depois para a gente, mas a gente ainda vê. Eu vejo hoje paciente chegando com disfunção erétil alguns meses depois de ter adquirido Covid. É lógico que principalmente aqueles pacientes que tiveram Covid com maior gravidade, com acometimento pulmonar mais sério, não é o Covid leve que vai trazer isso. A impressão que eu tenho é que isso está acontecendo mais nos pacientes mais jovens. É a impressão que eu vejo nos meus pacientes. Os pacientes mais jovens acabam tendo essa resposta inflamatória e depois eles acabam vindo com sintomas sexuais, tanto relacionados a hipogonadismo quanto a disfunção erétil. E eu tenho uma tendência, então, por conta disso, a tentar usar o clomifeno. Até porque a gente espera que com uma recuperação possível, ele depois vai ter uma nova produção aí melhor, né? Os trabalhos dizem de 6 a 8 meses para ter uma recuperação testicular pós-infecção grave de Covid. Então, eu tenho uma tendência a usar o clomifeno, porque se a gente parte para direto uma testosterona, a gente vai trazer aquele bem-estar para o paciente que depois, para tirar a testosterona dele, não vai ser tão fácil, né? E paciente jovem, que a gente está preocupado com fertilidade eventualmente no futuro, que também é uma outra preocupação do Covid, que a gente não sabe como é que vai recuperar, a gente fica meio amarrado, né? Então, na minha experiência, eu tenho tentado usar o clomifeno primeiro, não sei aí, Henrique, o restante do pessoal como tem feito. Eu tenho visto pacientes com dor testicular, né, pós-Covid, meses, 2, 3 meses, paciente cursa com dor. Hoje mesmo eu atendi um paciente com essa queixa, né? Não é tão infrequente. E engraçado que a palpação, eu não observei absolutamente nada, só achei que ambos os testículos estivessem um pouco diminuídos. Eu tenho um hábito de pedir ultrassom Doppler, né? Eu fiz o exame clínico, achei que não tivesse varicocele, mas não, eu vou fazer o ultrassom e expliquei para ele, olha, aqui eu acho até que você não tem varicocele, mas eu quero saber esse volume do seu testículo, né? De repente tem outra coisa atrás disso, Sim. E não é o Covid, né? Exatamente, né? O Carol comentou aí usar o orquidômetro também, né? É uma possibilidade. A gente perdeu o hábito de usar o orquidômetro, né? Eu tenho e pouco uso. Francisco, qual foi a sua conduta nesse paciente de hoje? Não, na verdade, eu não dei, expliquei para ele, falei, olha, eu acho que a sua dor, eu não consigo explicar, talvez esteja relacionado com a Covid, você tem aí uns 2 meses que foi acometido, essa dor vem estando de forma intermitente, ele fala que ele acomoda o testículo, a dor melhora, mas é uma coisa que tem incomodado ele. E eu dei um anti-inflamatório, uso um anti-inflamatório 3, 4 dias, suficiente só para ver o que vai acontecer, e vamos aguardar o seu ultrassom e pedir a testosterona dele, que foi a primeira consulta. Eu queria saber como é que estava o perfil. Não pedi espermograma para esse paciente. Eu tenho como hábito pedir testosterona total, livre, SHBG, testosterona biodisponível. E para pacientes que têm alguma outra alteração que eu penso ser mais obeso, eu sempre acrescento o estradiol, sempre faço isso. Só um comentário, a Fernanda levantou a mão, vou deixar ela perguntar, eu falar, fazer um comentário, o que for, mas só para falar, no começo da pandemia, a gente teve um paciente no sistema público que apareceu para a gente com Fournier,
E quando a gente foi investigar melhor, ele estava com Covid ativo, com doença pulmonar grave. Quando a gente foi perguntar, coincidiu um pouco com o início de sintomas respiratórios. Então, a gente tentou associar com Covid, a gente até tentou publicar, mas aí como a gente não tinha feito biópsia do testículo na drenagem, porque no momento não tinha pensado, mas depois eu fiquei pensando que eventualmente esse paciente pudesse ter desenvolvido um Fournier por conta da inflamação grave do Covid. Então, é bem um Eventualmente cenário foi um parecido. outro micro-organismo cronicamente instalado, e Sim, que está aquilo foi ali, piorou. despertar Exato. a recrudescência da doença Exato. que estava no epidídimo, essa coisa toda, né? Sem dúvida. Fê, boa noite. Quer fazer algum comentário? Levanta a mão. Boa noite. Eu queria agradecer, eu gostei muito da aula. Léo, se eu posso te chamar assim. A gente se conheceu por conta de uma live que eu convidei o Léo para fazer, que a gente discutiu um pouco essas questões. Mas eu queria compartilhar com vocês que eu acho muito importante avaliar as questões de sexualidade mesmo. Eu tive um dos casos que mais me surpreendeu na minha carreira, que foi uns anos atrás, que me chamou muita atenção. Era um casal em idade fértil, sem nenhum problema de reprodução, que não queria ter atividade sexual e tinha decidido que iam fazer uma fertilização para poder ter filhos, porque eles eram casados e eles queriam ser pai e mãe, mas eles não queriam mais ter vida sexual ativa. Eles me foram encaminhados por um colega uro que tinha recebido de um colega gineco. Então, o ginecologista tinha mandado para o uro mandou para mim na época. Me chamou muito a atenção essa questão, o quanto as questões de sexualidade interferiam sempre em casais que eram inférteis, eu fui entender um pouco mais, e neste momento, inclusive em casais férteis. Né? Como que essa questão precisa ser avaliada? Eu já vi com infertilidade, disfunção erétil, vaginismo, que são os que acontecem mais associados. Mas essa experiência me chamou tanta atenção, não sei se vocês, ao longo da carreira, chegaram a se deparar com situações nesse aspecto, com essa profundidade inteira. Tinham outras questões sexuais do porquê que estavam fazendo essa escolha. Depois, ao longo do tempo, conforme eu aprofundei a psicoterapia. Mas me chamou muita atenção. Não sei se vocês vivenciaram isso. E eu tenho uma outra questão. Gerson, você que tem mais experiência aí. Não, tem mais idade, né? Esses casos existem, sim, mas eu acho que você chamou atenção para uma coisa que é muito real, que são casais inférteis onde a vida sexual é quase nula, é ausente, é muito pouca. E é interessante, você tem que abordar, porque já há estudos hoje mostrando, por mais que o Covid foi interessante, né? Em alguns casais houve um aumento de vida sexual por estarem juntos. É a mesma coisa diante de ansiedade, estresse. Tem gente que come muito, tem gente que não tem fome, deixa de comer. É interessante esse processo do apetite, inclusive os franceses chamam desejo, a ausência de desejo, de anorexia sexual. Ausência de desejo, alguns sexólogos franceses. Então, muitos casais começaram a viver, independente da Covid ou não, numa anorexia sexual muito grande. E isso leva realmente a pouca possibilidade de gravidez. E isso, às vezes, não é nem abordado. E é muito difícil quando você quer programar um tratamento onde a vida sexual, você pede que eles tenham vida sexual mais ativa, e há muito tempo eles não têm vida sexual ativa. Às vezes eles fazem até a opção de tentar reprodução sem sexo, e vão continuar sem sexo. Isso, agora, muito cuidado, se quando tem por trás, por exemplo, uma ejaculação retardada ou um vaginismo, enquanto há vontade de ter filhos, é mais fácil o sexólogo atuar, ou a Fernanda atuar, e conseguir, como psicólogo, trabalhando na área, atuar. Se você conseguir a gravidez sem o sexo, eles somem do consultório. Porque, em geral, a ejaculação retardada, onde o indivíduo não ejacula no coito, ejacula próximo, às vezes nem próximo, a maioria dos que são encaminhados por esterileutas, o indivíduo não ejacula perto da parceira, ele só ejacula sozinho, ele só chega ao orgasmo e ejacula sozinho. É fácil fazer o diagnóstico diferencial com ejaculação retrógrada ou anejaculação, porque numa situação, seja secretória ou obstrutiva, nesses casos o indivíduo tem orgasmo, só não tem ejaculado.
Agora, na ejaculação retardada, ele não tem orgasmo e ele não tem ejaculação. Muitos no coito. E se você faz o tratamento da reprodução sem sexo, eu já vi ginecologistas fazendo inseminação numa mulher vagínica, devagarzinho, ele conseguiu colocar e ela engravidou, sumiu do consultório. E ejaculação retardada também, a pessoa some. Já tinha 5 anos casado, não faziam sexo, queriam filhos, comecei a trabalhar e alguém arrumou a reprodução para ele sem sexo, ele não aparece mais. Porque esses casos, geralmente, são fatores crônicos, a Fernanda sabe muito bem, esses casos de ejaculação retardada ou vaginismo na mulher são causas crônicas. O sintoma, dificuldade de chegar ao orgasmo, dificuldade de ter ejaculação, e, no caso da mulher, dificuldade de ser penetrada, até no exame ginecológico, esses casos têm fatores no desenvolvimento da infância e adolescência que dão, de alguma forma, uma defesa para ela. E, às vezes, o fato de não perder a motivação, porque agora não precisa mais ter filho, porque conseguir o filho sem o sexo, eles desaparecem do consultório. As situações que eu tenho mais prazer no meu trabalho é quando um esterileuta me manda um caso que a causa da infertilidade é ejaculação retardada ou é um vaginismo, aí quem encaminha é o ginecologista, e sai do meu consultório não só resolvido o problema, mas a gravidez aconteceu. Quem dera se todas as vezes a gravidez acontece, mas quando acontece a gente não esquece nunca. Alguns casos já aconteceram e nem precisou de fazer o tratamento lá em fertilização assistida. O indivíduo abriu mão de um tratamento que daria um honorário bom para ele, algum ganho, para poder encaminhar para a gente, e aí a gente resolve num trabalho curto, né? Um trabalho de terapia breve. Mas a Fernanda levantou uma coisa, Fernanda, não sei, que se você quiser falar um pouco mais, que é essa questão de pessoas, hoje está comum demais pessoas assexuadas, e às vezes, mas não querem abrir mão do sexo e reprodução. Abrem mão do sexo prazer, mas não abrem mão do sexo reprodução. E às vezes abrem mão do contato sexual de uma forma geral, né? Não tem mais troca. Porque quando a gente fala da programação, eu não sei muito bem como é que os urologistas entram nisso, mas eu costumo comparar muito, né? Não sei se faz sentido para vocês, mas eu falo, olha, programar é ter a intenção que isso aconteça. Aí eu brinco com eles, quando vocês namoravam, então vocês não tinham intenção, né? Antes de casar, naquele começo de namoro, que ia encontrar, que ia procurar, que ela se arrumava para ele, você acha que você saía sem a intenção? Pergunto para o homem, né? Ou você não tinha nenhuma intenção de um contato sexual, de uma maior intimidade, de uma proximidade, tentando, ao máximo, deixar natural o que ele está chamando de programação, porque a gente sabe, em termos de sexualidade, que se o sexo virar obrigação, ele deixa de ser prazer. E ele só vai ser gostoso, e o homem só vai ter uma ereção se ele não tiver obrigação de ter uma ereção. Se ele tiver que ter uma obrigação e pensar, tem que ser, já não vai ser. Né? Então, em termos de sexualidade, as coisas funcionam. Eu tento ao máximo que esse homem se sinta seguro e confortável, de que em algum momento ele tenha uma referência parecida com essa. Porque senão ele vai falhando. Ele vai ter dificuldade, às vezes, para ter e manter ereção. Não sei se faz sentido para vocês. Eu puxo um gancho numa memória do namoro, numa intenção de uma viagem. Eu achei bem interessante, eu li um estudo do Texas essa semana, que fala que os casais que se uniram agora e viveram a experiência sexual positiva na pandemia foram casais que tiveram alguns picos ao longo da pandemia de proximidade, como se fosse uma lua de mel. Então, em sentido de cooperação, de construção, de uma reação construtiva em termos de sexualidade, que foram mais os italianos, diferente dos portugueses e diferente dos americanos, mas que quem vivenciou nesses picos. Achei bem interessante esse estudo, que pode ser programado. Então, programar pode ser gostoso. Ter um dia junto pode ser agradável. Combinar uma tarde. Então, eu tento naturalizar um pouco esse evento. E não deixar com uma carga tão grande como se fosse... Tem que ser. Não sei se faz sentido. Eu parei com a vida do trabalho, com os compromissos que a gente tem na vida. Por que não se comprometer
na relação conjugal, como você se compromete no seu trabalho, na sua vida. Eu ainda brinco com os meus pacientes, a gente desmarca um compromisso pessoal, mas você não desmarca um compromisso de trabalho. Por que não usar da mesma forma, com o mesmo cuidado e a mesma responsabilidade? Não sei se faz sentido para vocês, eu acho que pode ajudar. Eu até falo para os meus pacientes que eles têm que conseguir enganar o sistema adrenérgico deles. Eu falo, você tem que conseguir enganar o seu sistema adrenérgico para você não falar que você está indo para uma relação sexual propriamente dita, mas você está pronto para isso. Então, às vezes, é um cenário de ele entender isso também, né? Agora, Léo, desculpa, mas olha o que a Fernanda colocou, eu acho que, não sendo psicólogo, todo urologista, todo médico poderia fazer. Primeiro é abrir espaço, se ele é clínico, não trabalha só com esterilidade, ele deve abrir espaço para discutir com o casal a natureza dos problemas psicológicos e problemas sexuais. Existem alguns casos que os problemas psicológicos são tão graves diante da infertilidade, por exemplo, depressão, que precisa até do encaminhamento do psiquiatra para medicalização e tal. Segundo, eu vejo muito, e o ginecologista erra mais nesse sentido, é que as provas de diagnóstico e as provas de tratamento, e o tratamento, os de diagnóstico e o tratamento, deve obedecer o ritmo do casal. Não é o ritmo nosso. Eu já perdi clientes lá em 85, 82, 83, quando eu atuava ainda em ginecologia, porque eu queria fazer a abordagem da infertilidade no meu ritmo. E esquecia que cada um tem um ritmo. O casal chegava para mim e falava assim, Jéssica, nós vamos parar de tratar, porque de abordar esse problema nosso, vamos dar um tempo, porque nós estamos agora sem sintonia nenhuma. Nós estávamos começando a ter sintonia na relação a dois. Desejamos o filho. Agora, com esse diagnóstico e tratamento aí que o senhor está propondo, passou a ter problema de sintonia de novo. Então, nós vamos dar parada. E terceiro, gente, avalie as condições sexuais antes de cada parceiro aí, dela e dele, porque é mais fácil colocar a culpa na abordagem do problema sexual, quando, na verdade, esse problema sexual já era crônico. Ele pode agravar com a abordagem da infertilidade, mas já era crônico. E, por último, que a Fernanda colocou muito bem, o que ela faz, e deu para ver que é o que ela faz, é ajudar o casal a viver o sexo-prazer, mesmo que o objetivo seja o sexo-reprodução. É lógico que eu não posso colocar esse casal dentro daquela proposta que o Rubem Alves fala, que fazer sexo ou fazer amor é brincar. Quem brinca já chegou, não tem que levar a lugar nenhum. Eles não podem ficar só no brincar, né? Porque tem que ter o ato sexual para se tentar, para ser um tentante, né? Um casal tentante. Eu gostei desse termo, não conhecia, não. Então, eu acho que realmente a gente tem que ajudar o casal a quebrar um pouco esse sexo por obrigação, que acaba realmente complicando demais. Fica mais difícil voltar a ter vida sexual depois, como foi colocado bem para o Henrique, quando eles já fizeram um tratamento aí. E aí eu uso muito, Léo, o que você fala, cada experiência que eles têm por mês, mesmo que fosse um casal sem nenhum problema de fertilidade, é 20% só. Não é fácil. Mas tem gente que pega na cueca, eles costumam falar, tem gente que pega muito fácil. Ô, gente, o que tem de gente agora fazendo sexo sem anticoncepção e que não poderia engravidar e que não engravidam, é lógico que quando não pode engravidar, engravidam, isso toma um pouco de manchete, né, naquela vida do casal. Mas tem que deixar claro que é 20% só de chance, né? Então, todo homem que chega no consultório, a gente, além de tentar resolver o problema da disfunção erétil dele, resolver o problema da infertilidade, tentar ver se não é o caso de encaminhar também para o psicólogo para complementar o tratamento. Não é isso, Gerson? É isso. Se possível, porque encaminhamento é sempre uma coisa, às vezes, a não ser que você está acostumado a trabalhar muito e tal, mas, se possível, ter na equipe, né? E essa pessoa, mesmo não estando no seu consultório, ela, quando você comunica muito com ela, ela vai entender bem o que você quer. Eu acho muito interessante isso, Henrique, essa proposta aí. É um trabalho multidisciplinar mesmo. Eu acho que infertilidade, para ser bem efetivo o tratamento, exige uma abordagem multidisciplinar, sabe? Infertilidade e sexualidade. E sexualidade, porque essa que é a questão, né? Não é só infertilidade, né? Tem a questão da sexualidade junto aí, porque é um terreno altamente propício a ter problemas sexuais, é um casal que está enfrentando
a questão da infertilidade. É um terreno super fértil para desenvolver algum problema ou para agravar problemas já existentes. Às vezes já não tinham. É igual menopausa, ou é igual andropausa, entre aspas. Eu sei que vocês não gostam desse termo, mas um casal que já não tinha vida sexual, quando entra realmente nessa fase, fica mais difícil. Então, um casal que já tinha uma vida sexual muito ruim e entra para um tratamento de infertilidade, a chance de comprometer mais, se você não tiver um psicólogo bom para ajudar, é muito maior, né? Leonardo. Tem uma coisa que eu acho interessante, é o seguinte, pergunte e dê os caminhos, porque às vezes você faz uma pergunta ali que mobiliza alguma coisa que num raio de, pelo menos na minha experiência, tá? De 3, 4, no máximo 5 meses. Tem alguns casos que já vem imediatamente, quando o médico dá o nome do psicólogo, marca, da psicóloga já liga e marca. Tem alguns que demoram um pouquinho, né, em termos de refletir sobre a pergunta que você fez a partir daquela consulta, mas não deixe de fazer, porque isso mobiliza, mesmo que um pouco mais a longo prazo, essa pessoa para refletir e pensar essas questões. Ajuda muito. Uma boa pergunta vale ouro. Tem disposição para fazer pergunta. Ô, Fernanda, a pergunta é o bisturi do médico. Aqueles que não operam devem entender a pergunta como um bisturi. A pergunta é muito importante na área da psicologia, mas é importante também na área do médico, quando ele propõe ser um educador, né? Porque o médico hoje, para ter clínica, ele tem que ser educador. Ele tem que sair daquela posição onipotente e ser mais um educador, onde os dois tentam chegar a um lugar comum, a um consenso. Perfeito. Leonardo, lição para levar para casa. 2 minutos. Eu acho que é não esquecer que o fator masculino é importante, né? Então, a gente tem que continuar batendo na tecla de levantar a bandeira que o fator masculino é importante para a fertilidade e lembrar que o fator masculino pode estar relacionado a essa questão da sexualidade e isso a gente acaba deixando passar, porque geralmente é um paciente jovem, é um paciente que não teria nenhuma outra comorbidade, né? E aí a gente deixa passar e não pergunta a frequência de relação sexual, não pergunta a qualidade da relação sexual. Então, o recado é não deixar passar. Então, essa questão que o Gerson e a Fernanda comentaram, a pergunta, né? Questione, né? Eu tenho um slide de aula que eu dou que tem um médico preocupado como que ele vai fazer uma pergunta de sexualidade e tem um paciente preocupado como ele vai falar de sexualidade com o médico. Então, é perguntar. E uma vez que perguntou, entender essa questão multidisciplinar, né? E se eventualmente a gente não tiver uma formação de sexologia, como tem o Gerson, como tem a Fernanda, como tem muita gente que está no grupo aqui, encaminhar e ter um tratamento multidisciplinar, sem dúvida nenhuma. Tem muito paciente que tem vergonha de falar e fica esperando que o médico pergunte. Se o médico não pergunta, a consulta não vale nada. É. Mas tem médico que tem vergonha de perguntar. Gerson, para finalizar. A pergunta, Henrique, muitas vezes ela não é feita porque o médico tem preocupação com a resposta do paciente e ele não sabendo dar alguma solução, ele tem medo da pergunta, né? E a pergunta é fundamental. Só para fechar, tem estudos já mostrando que se você não pergunta, a queixa sexual vem como um fator X. Se você fizer 2 perguntas, vocês têm vida sexual ativa? Porque tem muita gente que não tem. Segunda, vocês têm alguma dificuldade sexual que eu possa ajudar vocês? Se você fizer essas 2 perguntas, você tem 5 vezes mais a possibilidade de queixa. Então, vai ser 5x. Então, a pergunta é fundamental. Perguntar sobre sexualidade hoje é fundamental. Como anda a vida sexual daquele casal que você está atendendo. E é casal. Quem infértil não é o homem infértil nem a mulher infértil. É casal. Eu acho que o ginecologista e urologista está sendo cada vez mais obrigado a ser um médico de casal e não um médico só de homem ou só de mulher. Isso vai ser exigência para o futuro. Você levantou uma questão importante agora, Gerson, é o seguinte, você acha que a consulta que o paciente vai sozinho e a consulta que o paciente vai acompanhado faz muita diferença? Total, Henrique. E, inclusive, a gente trabalhou muito com urologistas e continua trabalhando, mas em workshop e tal. 80% a 90% dos meus casos são casais. Agora, tem urologista e tem ginecologista que tem medo de atender o casal, até para uma relação de desigual, porque são 2
que querem ajuda com um ajudador. Então, a relação 2-para-1 pode complicá-lo quando ele está inseguro. Mas o atendimento do casal é muito melhor. E se você quer ter uma clínica com aderência boa, sem ficar o cliente mudando do seu consultório para outros, atenda casal, que vocês vão ver que é bem melhor e bem mais efetivo. Fernanda, quer terminar uma pergunta ou fazer um comentário? Eu fiz um comentário, até escrevi no chat, que é uma pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes para ver a questão do desejo, que é: a vida sexual que você tem hoje vale a pena querer de novo? O sexo que você pratica hoje é gostoso para você querer de novo? Essa é uma pergunta das teóricas que trabalham desejo, nas canadenses, junto com a Rosemarie Basson. É bem interessante, porque elas colocam o foco todo na busca de um novo contato sexual pelo prazer e pelo quanto ele foi gostoso. Se você faz uma pergunta dessa, você já tem uma dimensão, né, pela própria expressão facial que o seu paciente vai te dar naquele momento. Às vezes ele não vai te dar uma resposta verbal, ele vai te dar uma resposta não verbal. É isso aí. Gente, vamos encerrar. Foi uma noite maravilhosa, aprendizados. Leonardo, muito obrigado. Gerson, muito obrigado. Francisco, obrigado. Fernanda, muito obrigado. Gustavo também pela participação. Agradeço a todos. Semana que vem tem mais. Uma ótima noite, um abraço e até lá. Pessoal, valeu. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, valeu. Pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Cairolina. Parabéns aí. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Francisco, abraço. Um abraço, boa noite. Um abraço a todo mundo.